novo semestre. Essa disciplina chama Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, é um nome muito enganoso. Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, tipicamente, é uma matéria do primeiro período, onde você passa um semestre inteiro aprendendo a somar vetores, fazer equação da reta, do plano e alguma coisa de cônicos. Esse mas principalmente a parte de cálculo é uma parte importante, ele tem que ter a ver com álgebra linear também. Eu não pensei no curso desse período. Ontem eu fui pensar em criar a página do curso, aí descobri que a página do ano passado já tem, porque eu tenho filmado as aulas desde 2015, quase todos os anos, eu já tenho uma quantidade de material enorme. Se eu fizesse no vídeo da aula, já está bom. Mas eu pensei em começar falando um pouco sobre o que esse curso está fazendo aqui. Bom, esse curso agora era do primeiro período, está no segundo. Esse período, o segundo período, é o período de entrada em cena do RN, das muitas variáveis. Então, vocês tipicamente tem cálculo 2, que vai fazer cálculo de mais de uma variável, álgebra linear, que também vai lidar com sistemas lineares, espaços vetoriais, transformações lineares. De certa forma, o curso de cálculo vetorial e geometria analítica se encaixa aí, tentando construir a seguinte coisa. Tem uma evolução histórica que eu costumo pensar assim, que tem a geometria sintética clássica, como se pensasse assim, no começo era o espaço vazio, aí Deus criou os pontos, e os pontos se agruparam em retas, planos, polígonos, vamos dizer assim, o texto desse tempo, o Velho Testamento, é o livro de Euclides, em que você tem, então, uma sistematização do conhecimento, não todo, mas do conhecimento desse tempo. E, bom, depois de Euclides passaram-se quase 2000 anos, até que Jesus chegou. Jesus chegou é o seguinte, né, enquanto você está na geometria euclidiana, você tem o ponto P, você pode pegar, botar um passo, traçar um círculo aqui. Bom, todo mundo estudou isso. A chegada de Jesus é a seguinte, você bota um sistema de coordenadas, pega o ponto P, e esse P, então, tem coordenadas x0, y0, você tem um raio R aqui, e a distância, né, se você pegar aqui um ponto de coordenadas xy, você incorpora o teorema de Pitágoras aqui, dizendo que essa distância R ao quadrado é o quadrado da hipotenusa desse triângulo retângulo, que tem como catetos x menos x0 e y menos y0. E isso descreve algebricamente esse círculo. Ou seja, em vez de você dizer o círculo é o lugar geométrico dos pontos cuja distância ao ponto P, chama de P0, né? Chama isso de P. Em vez de pensar, quando os pontos cuja distância P0 é R,
você diz, não, o círculo é descrito pelo conjunto dos pares ordenados xy, tais que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2. É uma discussão puramente algébrica. Então, um computador pode ler isso, traduzir-se em alguma coisa, inclusive até criar essa figura a partir dessa descrição assim. Existe uma diferença entre geometria analítica e geometria descritiva. Geometria descritiva é uma coisa que eu estudava no colégio antigamente, na arquitetura ainda, estuda um pouco isso, que é simplesmente você usar as coordenadas para descrever os pontos dos fatos. Na geometria analítica, o que você faz? Você pega e usa a álgebra para lidar com problemas geométricos. Por exemplo, eu posso pegar aqui e botar um ponto x1, y1, dar aqui então vamos chamar esse cara aqui de P1, e posso dizer, eu vou fazer um outro círculo, que vai ser o conjunto dos pontos xy tais que x menos x1 ao quadrado mais y menos y1 ao quadrado igual a um certo R1 ao quadrado. E vai me dar algum círculo aqui. E o problema de achar a interseção desses dois círculos passa a ser o problema de resolver o sistema dessas duas equações. Claro? Então eu passo, em vez de eu resolver esse problema com regra e compasso, eu resolvo com equações, faço contas e acho 0, 1 ou 2 pontos. Eu gosto desse problema pelo seguinte, porque ele tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: a gente começa a pensar a geometria analítica como algo que existe para você resolver problemas geométricos através de métodos algébricos ou analíticos. Mas olha só que legal, se você me der esse sistema com essas duas equações, eu posso olhar para cá e dizer, isso é um círculo, isso é um círculo. Esse sistema tem 0, 1 ou 2 soluções. Não preciso fazer conta nenhuma. Só a intuição geométrica por trás dessa álgebra me ensina isso. Tá legal? Então, você tem historicamente essa inversão. Você começa fazendo geometria analítica para resolver problemas de geometria, para ampliar, né, a sua capacidade de lidar com problemas geométricos usando os métodos analíticos e os métodos algébricos. Aliás, tem uma coisa super interessante, né, que o nome analítico é decompor em partes. Repare, a primeira coisa que a geometria analítica faz é pegar o ponto que é o indivisível e decompor e dar ele 2 coordenadas, 3 coordenadas. Então, a gente aprende a fazer isso. Vamos dizer, no curso de cálculo, você faz isso o tempo todo, porque você tem uma função de uma variável, que pode ser, vamos dizer, evolução no tempo de alguma grandeza, pode ser a temperatura, por exemplo. Temperatura evoluindo ao longo do tempo. Você faz um desenho, então você pega coordenada horizontal, tem tempo, coordenada vertical, temperatura, faz um gráfico e começa a usar a geometria para deduzir coisas sobre algo meio um pouco geométrico. Então, esse caminho a gente está acostumado a fazer. Mas tem uma coisa que vai um pouco além, que é o seguinte: quando você tem situações em que o número de coordenadas é maior,
Imagina, você tem... Normalmente as coisas não dependem de uma variável só, ou não envolvem uma variável só. Bom, nós estamos no momento da ciência de dados, de você pensar em objetos que são descritos por uma quantidade enorme de dados. Sei lá, você é um cliente de empresa lá, e aí eles sabem sobre você um monte de coisas que nem a sua mãe sabe. Está lá tudo. No fim, você é uma espécie de uma reniúncula, né? Com um monte de dados a seu respeito. Pode ser usado com os mais variáveis. Por exemplo, seria super legal todos nós termos uma ficha de saúde escrevendo tudo que aconteceu com a gente, tudo para lá guardar, talvez não fosse só simples em termos de números, mas alguma coisa assim. De qualquer maneira, você tem um modelo simples em termos de dados é esse, você pensar que cada característica pode ser codificada por número. E então você pega um conjunto de características, tem aí a característica x1, quer dizer, x1 corresponde ao tamanho, o seu número lá para a característica 1, x2, x2, x3, xn, isso aí é característica da número, então você tem um N útil. E você quer entender isso, lidar com isso. E uma arma poderosa é muito simples, é muito rudimentar, mas tem uma efetividade muito grande. É você dizer, bom, então eu tenho aqui x1, x2, xn. E eu penso assim, mas vem cá, se esse negócio, se ele fosse igual a 2 ou 3, como seria isso geometricamente? Então, a ideia é você pensar assim, eu estou aqui em RN é 1000, 10 milhões, sei lá, coisa assim, né? Mas se fosse 2, qual seria a figura? Tem coisas, claro que você não consegue resumir em 2 dimensões toda a riqueza de uma situação que tem 10.000 dimensões. Mas algumas coisas eventualmente são parecidas. E existe uma experiência de lidar com isso, de anos, que é bastante rica. Que implica em você, de certa forma, vamos dizer, aprender um pouco da geometria do plano e do espaço em termos de coordenadas para poder fazer analogias com RN. Então, o curso de geometria analítica tradicional fica simplesmente na construção dos objetos geométricos em dimensão 2 e 3. Aqui, essa construção a gente tem que fazer, mas não é porque a gente quer fazer geometria em dimensão 2 e 3. Não que não seja legal, mas o objetivo é ganhar uma visão geométrica, uma desenvoltura geométrica, para eventualmente olhar isso em dimensão N ou em dimensão infinita. Quem viu do cálculo 1 séries de Fourier, que existe ali uma construção de uma analogia geométrica num espaço que é de dimensão infinita. Então, não se iludam quanto aos objetivos do curso. É claro que os vetores no plano do espaço têm uma importância muito grande. Você formular toda a mecânica, tanto a mecânica da partícula, como a mecânica dos sólidos, como a mecânica dos fluidos, o eletromagnetismo, as aplicações físicas, vamos dizer, a importância dos vetores do plano do espaço para formular questões físicas do R3,
por si só, é muito grande. Então, ele faz parte dos nossos objetivos, está equipados para isso. Mas eu chamo a atenção para esse fato de que essas analogias geométricas dão a quem consegue lidar com isso bem uma certa vantagem competitiva. Você começa a enxergar coisas que outros talvez não enxerguem. Sempre tendo a modéstia de saber que essas analogias têm limites. Elas são bastante poderosas e bastante úteis. Então eu vou começar o curso fazendo geometria analítica, e por conta disso eu vou ter sempre um olhar no RN. A primeira coisa que eu queria discutir é sistema de coordenadas. Para isso eu vou antes falar em vetores. Então, vetor é o seguinte, vamos dizer, quando você tem dois pontos no plano A e B, você consegue fazer a flechinha que vai do A para o B. Eu vou, temporariamente, não vou precisar disso, mas eu vou representar isso aqui pelo par ordenado AB, para indicar que o pé da flechinha está em A e a cabeça está em B. E aí, na verdade, o que me interessa é o seguinte, que essa flechinha, ela indica um certo movimento, um certo deslocamento, que tem uma equivalência, assim, se eu pegar aqui e tirar paralelas, né? Eu posso pegar aqui um C, um D, e se isso aqui é paralelo, isso é paralelo, isso aqui sim, esse comprimento é igual a esse, tem um vou tentar melhorar um pouco, mas tem regras que eu não preciso explicitar. Aliás, vai ser uma coisa meio engraçado um pouco, porque nós vamos, de certa forma, estar repensando a geometria em termos de vetores, mas eu não vou precisar saber tanta geometria. Eu vou precisar saber que certas coisas têm que ser verdade, então elas vão fazer parte das nossas regras. Então, nessas circunstâncias assim, né, vamos dizer, aqui você tem esse cara é paralelo a esse é paralelo a esse comprimento é igual a esse, porque tem umas coisas meio traiçoeiras. Por exemplo, você pode pegar aqui A, B, você tem essa flechinha, C, D, aqui assim, ó, e tudo é paralelo. O AC e o BD são paralelos, o AB e o CD são paralelos também, para a mesma direção, mas o tamanho não é o mesmo e não é o mesmo vetor. Então tem umas exceções com as quais eu não quero lidar. Mas, basicamente, se você consegue transladar uma flechinha para outra flechinha e elas coincidem, então é o mesmo vetor. Então ele se introduz uma relação de equivalência AB equivalente a CD. Então, pega o conjunto das flechinhas, né? Então, vamos dizer assim, F igual a conjunto das flechinhas. Flecha com CH, por favor. Conjunto das flechinhas, e aí você tem essa relação de equivalência. O que são as flechinhas? É o conjunto
dos pares AB, A pertence A e B, pontos. Pode ser do espaço mesmo, tá? Do plano do espaço. Vou logo do espaço para função. Então a gente tem essa relação de equivalência que eu não vou explicitar, mas espero que ela esteja clara, né? E o vetor, né? Vamos dizer, o conjunto dos vetores é igual ao conjunto das classes de equivalência por essa relação de equivalência. Quer dizer, então, esse cara e esse daqui são o mesmo vetor, representam o mesmo vetor, porque eles são equivalentes. E aí, quando eu estou pensando no vetor, né, esses caras aqui são esse cara, esse aqui representa a classe de equivalência. Eu estou dando uma definição pedante e enrolada, é uma coisa simples, né? O vetor é a flechinha que pode ser trasladada para qualquer lugar. E a gente tem operações que são as seguintes, né? Você pode, simplesmente, se você pegar o vetor AB, pegar agora aqui, vamos dizer, aqui eu tenho um vetor V, vamos chamar aqui o vetor U. Eu posso pegar esse vetor U, trazer para cá, ele é o mesmo U, e esse cara daqui é o V mais U. Eu, contrariando o conselho dos meus amigos da física, não vou ficar botando flechinha em cima do vetor, porque eu tenho preguiça. Ele me explicou que isso é muito importante para os físicos, mas talvez, e ele me ensinou também que geralmente os alunos fazem álgebra linear, fazem física, e eles não veem a menor relação entre os vetores da álgebra linear e os vetores da física. Não sei se são vetores da física e da álgebra linear. Mas tem essa soma aqui. O que significa, na verdade? É que se eu pegar esse vetor U e colocar aqui, esse vetor e esse são o mesmo. Se esses dois são equivalentes, esses dois são equivalentes, então esses dois são equivalentes. Então eu posso fazer a soma sem me preocupar com onde eu estou somando. Eu não estou demonstrando isso porque me daria trabalho. Eu teria que voltar lá na geometria cotidiana, fazer detalhes e tal. Mas eu acredito que estamos de acordo. E também eu posso pegar o vetor U e multiplicar por um número T. TU é isso aqui. Quer dizer, T é um número, então, vamos dizer, U é igual a 1 vezes U, esse aqui, menos U, é igual a menos 1 vezes U. Se eu tiver aqui, botar aqui no meio, esse cara é 0,5 vezes U. E essas são as operações com os vetores. Tá legal? Está todo mundo confortável com isso? Somar vetores e tal? Bom, então, uma vez que eu tenho os vetores ainda podem ser pensados como objetos do Velho Testamento. Legal? Eu não estou usando coordenadas, mas com os vetores eu posso fazer uma versão moderna do que é sistema de coordenadas. Então, uma vez feito isso, vamos pensar o seguinte. Então, o que vai ser o sistema de coordenadas? Ele está baseado em duas ideias. Vou fazer no plano. Tá? A primeira ideia é a seguinte:
Imagina que eu fixo aqui um vetor epsilon 1, um vetor epsilon 2, eles não precisam ter o mesmo tamanho, não precisam ser perpendiculares, não acontece menorzinho aqui assim, não precisam ser perpendiculares. A única coisa que eles não podem é ser um múltiplo do outro. Realmente tem que estar assim. Por quê? Porque agora, imagina que eu pego aqui um vetor V qualquer. Repare o seguinte, eu posso pegar esse cara aqui, tirar uma paralela aqui, paralela a esse, tirar uma paralela a esse aqui. Aí eu posso botar o epsilon 1, trazer o epsilon 1 para cá, trazer o epsilon 2 para cá. E olhar e fazer o seguinte, se eu tirar uma paralela aqui, e outra paralela aqui, assim, essa aqui é paralela a esse, essa aqui é paralela a esse, então aqui, ó, tem um cara, que não vai aparecer, mas isso aqui é um certo x1, epsilon 1. E tem aqui, esse cara aqui é um certo x2, epsilon 2. E repara que x1 e x2 são únicos. Quer dizer que se eu fixar dois vetores, assim, então eu vou chamar esses vetores aqui de linearmente independentes, epsilon 1 e epsilon 2, linearmente independentes. Quer dizer, significa que não existe S tal que epsilon 2 igual a S epsilon 1 e não existe P tal que epsilon 1 igual a S epsilon 2. Porque poderia ser, por exemplo, se o epsilon fosse 0 e o epsilon 2 não, então não existiria o S, mas existiria, aliás, P. Mas existiria o T igual a 0. Então tem que dizer as duas coisas. Então, se esses caras são linearmente independentes, eu criei uma bijeção entre os vetores dos pares ordenados de números reais. Então, eu digo, vamos chamar isso daqui, eu vou dizer assim, isso aqui eu chamo de uma base. Uma base no plano. Se fosse no espaço, eu precisava de 3, tá claro? Então, dado uma base, eu tenho uma bijeção a base é ordenada. Eu escrevo assim como conjunto, porque eu não tenho coragem. Se fosse realmente ser rigoroso, eu devia escrever assim. Só como nós estamos no plano, você vai pensar que são, esses caras são números, não, são dois vetores, é um par ordenado de vetores. Porque aí eu sei qual é o primeiro e qual é o segundo. É diferente disso aqui que não tem ordem. O certo mesmo é escrever isso aqui e dizer, isso não é um par ordenado de números, é um par ordenado de vetores. Então, dada uma base ordenada, temos uma bijeção que a cada vetor V associa x1, epsilon 1. Quer dizer, cada vetor V associa o par x1, x2. E como é que eu sei que é isso? Porque eu escrevo V igual a x1, epsilon 1, mais x2, epsilon 2. Então, se eu tenho x1 e x2, é mole achar o V. Se eu tenho V, eu tenho que dizer, não, isso aqui funciona, essas palavras.
E essa bijeção, ela tem uma coisa muito forte, que é o seguinte, ó, se eu pegar aqui o vetor U, né, aqui está, vamos dizer, o epsilon é como se fosse a unidade aqui, e o epsilon 2 é a unidade aqui. Então o U, ele vai ter também suas coordenadas aqui, né? O U vai ser escrito assim, ó, ele é y1, epsilon 1, mais y2, epsilon 2. Ah, o y1 do U é positivo, o y2 é negativo. E observa o seguinte, né? Que se eu tiver U igual a y1, epsilon 1 mais y2, epsilon 2, imediatamente eu vou ter que U mais V vai ser y1 mais x1, epsilon 1, mais y2 mais x2, epsilon 2. É legal? Quer dizer, essa bijeção, ela é mais do que uma bijeção. Porque ela é uma bijeção, mas ela transforma a operação de soma entre vetores numa operação natural de soma entre pares ordenados. Eu estou dizendo que o U está associado ao y1, y2, e então o U mais V está associado ao y1 mais x1, y2 mais x2. Embora a ordem não importa, eu estou escrevendo na ordem certa. E a mesma coisa com a multiplicação. Quer dizer, se eu fizer T vezes V, ele vai ser Tx1 epsilon 1 mais Tx2 epsilon 2. Então, as coordenadas também são multiplicadas por T. Tá? Então, essa identificação entre vetores e pares ordenados, ela passa pelas coordenadas também. Tá tudo bem? Ensinado até agora. Ensinado. Foi. Hã? É porque a base é uma chave. É uma chave. Você dá um vetor, ela codifica o vetor no par ordenado. E também decodifica. Só que o vetor x1 epsilon 1 mais x2 epsilon 2 é diferente do vetor x2 epsilon 1 mais x1 epsilon 2. Então tem que saber qual é a ordem. Entendeu? Quer dizer, a ordem dos vetores aqui corresponde à ordem das coordenadas. Tá? Adorei essa pergunta. Aliás, bom, então, se eu tiver uma base, eu tenho uma bijeção entre vetores e pares ordenados. São as coordenadas do vetor nesta base. x1, x2 são as coordenadas de V na base epsilon 1, epsilon 2. Mas a gente está acostumado a pensar em termos de coordenadas de pontos. É porque tem uma segunda bijeção. Vou apagar isso aqui. Que é a seguinte. Imagina que eu introduzo aqui um ponto O, e eu vou chamar esse ponto de origem. Uma vez que eu fixo uma origem, eu tenho uma bijeção, para cada ponto P, eu posso associar a ele o vetor posição OP, e a cada vetor V que eu pego aqui, eu posso criar um ponto Q aqui assim. Aliás,
é bom pensar que a gente, eu não falei só na soma de vetores e tal, mas tem uma operação bastarda que é somar vetor a ponto. Quer dizer, você tem, vamos ver, você tem aqui o ponto A e tem o vetor V. Então você bota o V aqui e diz B é igual a A mais V. Uma operação. Mas repara, essa daqui introduz uma bijeção entre pontos e vetores. Então, cada ponto passa a ser representado por um vetor, com o pé no O, e cada vetor, eu boto o pé dele em O e ele me dá um ponto. Essa é mais fácil. E o que é um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas é dar uma origem e uma base. Quando eu dou a origem e dou a base, eu tenho aqui o ε1, o ε2, a origem, e se eu pegar o ponto, pegar um ponto mais aqui assim, um ponto R, eu pego, o que eu faço? Eu pego o vetor OR, escrevo como combinação linear de ε1 e ε2 e tenho as coordenadas desse vetor, que são as coordenadas do ponto começo. Então, na verdade, o sistema de coordenadas consiste em dar um ponto para ser a origem que vai me permitir identificar pontos e vetores. E uma base, que é o que vai me permitir identificar vetores e pares ordenados. E aí os pontos se identificam a pares ordenados via vetores. Legal? Então isso permite a gente pensar mais claramente o que é mudar um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é esse, você escolhe uma origem nova. Quer mudar, você escolhe uma nova origem. Às vezes, vamos dizer, às vezes você está estudando, sei lá, problema assim, tem um plano inclinado, tem lá uma bolinha aqui assim. É interessante para você dizer, bom, aqui eu vou botar um sistema de coordenadas que a minha origem vai estar aqui, origem aqui, e eu vou usar esse vetor e esse vetor, um vetor aqui, unitário, outro vetor unitário aqui, ortogonal. Do ponto de vista de descrever o movimento desse negócio, é mais razoável, né? Porque você tem a força da gravidade aqui, mas ela tem uma componente para cá, você pode escrever ela como uma soma aqui. Essa parte daqui vai ser anulada pela resistência, então você vai ficar numa situação mais fácil para lidar. Então, escolher o sistema de coordenadas adequado ao seu problema pode ser o ponto de partida ou metade da solução. Então, é importante frisar isso. Quando você está pensando com pontos, vetores no plano e no espaço, às vezes você tem esses caras já chegam descritos em coordenadas canônicas. Razoável pensar que nesse problema aqui tinha um sistema de coordenadas assim, e tudo assim. Aí você tem que dizer, não, peraí, esquece essas coordenadas e vou pensar com novas coordenadas que vão ser melhores, mais adequadas para o meu problema. Tá? Isso é super importante. Estava pensando se eu ia contar isso para vocês agora, não, mas vocês entender. Mas isso é super importante pelo seguinte: quando você está num problema como esse, mecânica da partícula, a partícula está se movendo no espaço. O espaço, você conhece o espaço. Desde que você nasceu, ele está aí, você andou, caiu, jogou pedrinha e tudo, e ele não veio com coordenadas. Então, se alguém te dizer, não, o sistema de coordenadas é esse, você vai dizer, não, esse eu não quero, quero outro. E é fácil entender isso.
Agora, quando você está com um problema de, sei lá, um banco de dados, um negócio qualquer, situações dessas, como estou dizendo, você tem objetos que são NU. Esses caras aqui já vieram com as coordenadas, eles são dados pelas coordenadas, eles não fazem sentido sem as coordenadas. Mas às vezes é preciso você dizer, não, peraí, mas esses caras aqui, se tivessem R2, eles estavam dados por essas coordenadas aqui, mas pode ser que no meu problema fosse melhor eu escolher outras coordenadas. E é muito mais difícil psicologicamente você pensar nesse caso, em mudar as coordenadas. Porque, nesse caso, a sua percepção é que as coordenadas são intrínsecas aos objetos que você está considerando. Então, precisa de uma ginástica para você dizer, não, essas coordenadas, esse monte de números aqui, na verdade, é um objeto que eu vou chamar de vetor, e, de alguma maneira, eu posso escolher outro sistema de coordenadas. Aprender isso, entender isso geometricamente é uma questão relevante desse curso, do curso de álgebra linear. Oi? Cara, eu não tenho certeza se esses vetores flechinha já eram usados na mecânica, física e tal. Mas eu posso... Tem um vídeo na entrevista lá do Hamilton. Os vetores, esses vetores como a gente usa na física, coordenadas IJK, por que é IJK? Eles aparecem da seguinte maneira. Os números complexos surgem. Eles nascem a partir das formas de resolução de equações de terceiro grau, quarto grau, porque lá no meio da resolução você sempre acaba, em casos importantes, tendo que resolver uma equação de segundo grau auxiliar e que tem vamos dizer, um delta negativo. Então você aparece a raiz do número negativo. Aí depois descobriram que era melhor continuar fazendo as contas porque eventualmente essas raízes do número negativo desapareciam no processo, você achava as raízes reais, positivas, então aos poucos os números complexos foram sendo incorporados na matemática. Então, historicamente, assim, a fórmula de resolução da equação do terceiro grau, tem um italiano chamado Scipione da Ferro, que saca isso em 1515, tem 500 anos. Aí tem todas umas peripécias interessantes e tal. E em 1572 tem um outro italiano, Bombelli, que publica um livro de álgebra, em que ele então meio que incorpora, dá as leis de multiplicação, menos com menos, a mais, coisas assim, e os números complexos estão aí. Os números complexos não eram números da forma. Não era assim, C é igual ao conjunto dos números x mais y, x e y, números reais. Não, eles não nasceram assim. Estavam lá, as pessoas não tinham enxergado isso. O primeiro cara a dizer isso, então pensa assim, ó, 1515, 1572, e acho que é 1777, se não me engano. Então aqui é Scipione da Ferro, Bombelli, esqueci o primeiro nome dele, Bombelli. Aí aqui, olha, 200 anos depois, o número complexo é uma coisa assim. E aí, claro, depois disso, 20 anos, alguém diz, então, os números complexos são os pontos planos. Mas ninguém sabia, ninguém tinha essa noção. Passaram 200 anos trabalhando com números complexos, fazendo coisas e tal. E nada, não eram pontos de plano. Aí
Então, aí por volta de 1900, tem várias pessoas, né? Tem um cara, o primeiro parece que foi um cara chamado Bessel, tem Argan, tem Gauss, 1800. E tem o Hamilton. Hamilton era um grande matemático físico irlandês, que lá por volta de 1830 e pouco, as coisas iam meio devagar, ele também descobre isso e ele entende claramente que o número complexo é um par ordenado de números reais. O complexo é um pouco plano. E ele diz, pô, mas tem que ter números tridimensionais. Eu imagino que a ideia de vetor já tivesse vetor como uma coisa tridimensional, já tivesse aí nas coordenadas, eu não tenho certeza, mas de qualquer maneira é interessante essa história, porque o Hamilton também, não, tem que ter números tridimensionais, quer dizer, tem que ter, eu posso ter uma coisa assim, x, y, vamos ver, x mais y mais EJ, então só alguma coisa assim, e tentava fazer as contas e as contas nunca fechavam. Porque, claro, eu sei que o i ao quadrado seja igual a menos 1, aí fazemos e nunca fecha. E aí ele ficou uns 10 anos, claro, fazer outras coisas na vida, mas estava com essa questão na cabeça, uns 10 anos e tal. E tem uma carta dele, do filho, um dos filhos dele, que ele narra esse episódio. Então, um dia, assim, ele estava caminhando com a sua senhora, ele estava indo na academia de ciência, assim, passando por uma ponte, de repente, ele teve uma iluminação, foi, e disse, não vai funcionar a dimensão 3, mas a dimensão 4 sim. Então ele disse, não, então eu vou pensar assim, vai ser W mais XI mais YJ mais EK. E veio tudo na cabeça dele ao mesmo tempo, ele pegou, sacou a canivete do bolso, foi lá no pilar da ponte, que era de madeira, e escreveu I ao quadrado igual a J ao quadrado, igual a K ao quadrado, igual a IJK, igual a menos 1. Gravou lá, e daí já seguiu o caminho até a academia de ciências, e disse, mês que vem eu vou dar uma palestra sobre os quaternos. E no dia seguinte ele escreveu a carta para o correspondente dele, dizendo, que esses caras assim, eu hoje usaria T aqui, T de tempo, e conta várias coisas, e diz, olha, e se eu multiplicar essa parte aqui, que eles chamam de parte imaginária, vou pegar só a parte imaginária, então a gente chama de parte vetorial, se eu pegar e fizer x1i mais y1j mais e1k, multiplicar por x2i mais y2j mais e2k, esse negócio vai ter uma parte real, que vai ser x1, x2 vezes menos 1, somos sobre menos 1, então vai ser menos x1, x2 mais y1, y2 mais z2, e mais uma parte vetorial. E ocorre que essa parte aqui, a venda decimalmente, é o que a gente chamou de produto escalar, e a outra aqui de produto vetorial. E o Hamilton era um físico super influente, então, vamos ver, isso meio que se alastrou pela física, então os vetores passaram a ser representados em física como coordenadas I, J, K, Oi. Agora eu também se essa ideia está consolidada em 1800, e como que fica toda aquela física que é desenvolvida antes de 1800, que hoje é profundamente vetorial? Toda a parte de estática, de mecânica, de gravitação, tudo isso é desenvolvido antes de 1800. É porque você pode, tudo que você faz com vetores, você pode fazer com coordenadas.
Só que fica muito mais complicado às vezes. Então, levou muito tempo, porque tem, vamos dizer, você tem o seguinte, você tem o Hamilton, né, que faz isso aqui. Tem um outro alemão, também, vamos dizer, aqui é 1842, tem um alemão chamado Grassmann, eu sempre esqueço o nome dele, eu acho que é Grassmann, que desenvolve toda uma álgebra de RN, de operar com heliópolis. Mas são coisas que estão meio independentes. E antes deles, em 1807 até 1822, aliás, esse ano está fazendo 200 anos da publicação do livro do Fourier. E o Fourier faz um trabalho que ele não chama de vetores nem nada, mas ele pensa, vamos ver, ele vai levar a gente a pensar uma função como um vetor. Função também soma, multiplica por escalar, e ele tem um produto escalar, quer dizer, se você pegar aqui, que é uma função F. Vamos ver, ele tem um produto escalar, que é o produto escalar de F por G, que vai ser integral de A até D de F de X, G de X, dx. E tem, o trabalho dele permite você associar a cada função infinitas coordenadas, uma sequência de números, que eles são os números que dão a chamada série de Fourier. Então essas coisas estão independentes aqui, estão andando independentes. Por volta aí de 1900, aí já tem as pessoas falando, não, mas então isso aqui do Fourier permite a gente ter uma geometria analítica, justamente pensando cada função, associando a ela as coordenadas dadas pela série de Fourier. Professor, voltando no IJ, eu não entendi por que o I ao quadrado é igual a ao quadrado, porque eu produzo os 3 dá menos 1 também. Não, ele estava procurando, o Hamilton estava procurando uma álgebra que encaixasse e conseguisse definir alguma coisa. Então, o problema claramente assim, ele devia pensar assim, fazendo as contas, né? I ao quadrado tinha que ser menos 1. Aí o J ao quadrado, provavelmente a única saída que ele tinha era botar menos 1. Aí o I vezes J é que não, se você tenta, tem uma conta que você faz, que eu não vou me arriscar tentar fazer agora, mas se você tenta escrever isso aqui como alguma coisa, né? A mais BI mais CJ, isso sempre vai dar errado. Então, ele já devia estar mais ou menos sondando por aqui. Aí ele viu que se ele fizesse, não é que os quaternos são alguma coisa que já existia e ele descobriu. Vamos ver, você pode pensar assim, como será? O que foi isso? Não, aquela escultura já estava lá na pedra, eu só tirei mais. Mas é muita modéstia. O Hamilton, ele viu que se ele definisse assim, entendeu? Ele definiu, ele diz, olha, eu vou dizer, um quaternio é um número, vamos dizer, é um objeto da forma W, X, Y, Z. Vou trocar o W por T. E vai satisfazer a seguinte regra: você soma como soma em núcleos coordenada a coordenada, mas você multiplica segundo essas regras aqui. I ao quadrado igual a menos 1, J ao quadrado igual a menos 1, K ao quadrado igual a menos 1, I vezes J igual a K, J vezes K igual a I, e K vezes I igual a J. Aí, se você agora disser, não, mas tem que ser associativo, então você multiplica por I dos dois lados aqui e você vai ver que I vezes K é menos J.
multiplica por J dos dois lados aqui, você vai ver que J vezes I é menos K. E se você multiplicar por K dos dois lados aqui, você vai ver que K vezes J é menos I. Então ele perdeu, ele teve que sacrificar a comutatividade. É bastante... Repare, essa álgebra que a gente tem hoje, que a gente pensa os objetos algébricos, trabalha com eles abstratamente, isso não existia. Né? Ele está criando objetos algébricos de uma maneira puramente algébrica. E ele, de alguma maneira, vamos ver, ele foi forçado ou ele intuiu que ele podia abrir mão da comutatividade, mas não da associatividade. Então ele, vamos ver, botou essas... Vamos ver, mas ele... Você vê que certamente ele enxergou isso, mas ele escreveu I ao quadrado igual a J ao quadrado, igual a K ao quadrado, igual a I vezes J vezes K. Daqui você pode deduzir isso. É provável que ele tenha enxergado isso, mas no caminho até chegar ao pilar da ponte, ele já chegou com isso mais elegante. Mas, de qualquer maneira, a ideia de vetor, certamente ela já estava no ar, mas por algum motivo Hamilton não chama essa parte daqui de parte vetorial, ele chama de parte imaginária. Ele chama isso de parte real e parte imaginária. Hoje eu diria, não, parte escalar, parte vetorial. Colocaria um T de tempo e pensaria no espaço-tempo. O Hamilton já tinha essa ideia de espaço-tempo. Mas foi preciso, vamos dizer, muito trabalho aqui para algum momento alguém dizer, não, mas isso tudo é a mesma coisa. Isso daqui, isso, vamos dizer, as funções lá do trabalho do Fourier, as N-úplas do Graça, dos vetores do Hamilton, é tudo a mesma coisa. E mais, né, esse produto escalar aqui e aquele outro que aparece lá no Hamilton, são a mesma coisa também. E a mecânica quântica desempenhou um papel importante, porque as coisas que o Fourier tinha feito aparecem na mecânica quântica, mas aparecem de uma maneira mais abstrata. Então, acho que a ideia de produto escalar na mecânica quântica talvez tenha ficado mais, vamos dizer, mais clara do que ela estaria aqui. Mas o fato é que é isso, leva... aí por volta de 1920 e tantos que a ideia de vetor realmente se consolida como uma ideia geral que vai abarcar tudo isso. Repare que eu estou sendo obrigado a falar coisas que estão por trás. Vamos ver, quando eu falei que o nosso curso tinha essas coisas por trás, tem tudo isso por trás. Quer dizer, um matemático passados mais 100 anos depois desses 100 anos, 1820 e pouco, 1920 e pouco, consolida depois, nós estamos em 2020 e pouco, então passados 100 anos. Um matemático olha para uma função, para uma N-úpla, para uma flechinha, e tudo é vetor. E é absolutamente trivial. E isso, de certa forma, nos distingue do engenheiro tradicional que sofre pena, né, com o RM lá, de jeito nenhum. É uma desenvoltura. Aliás, quando um engenheiro assim, tradicional descobre essas coisas, ele fica tão apaixonado que ele fica mais abstrato do que o mais abstrato dos matemáticos. No nível de abstração absoluta. Então, e por que é importante lidar com as flechinhas aqui? Porque as flechinhas, justamente por causa das flechinhas, vêm sem coordenadas.
E você pode pensar facilmente em mudar coordenadas. As funções também vêm sem coordenadas, mas é mais difícil você pensar que elas possam ter coordenadas. Então já é uma dificuldade. E os objetos de RN já vêm com as coordenadas tão prontas que é difícil pensar que você possa mudar as coordenadas. Mas, bom, resumindo aqui para nós, nós temos o seguinte, né? Você pode pensar assim, você tem aqui os pontos, os vetores, e os pares ordenados. Formando um certo triângulo. Então, quando você bota uma origem, você estabelece uma abjeção aqui. Então você estabelece a abjeção entre o ponto P e o vetor. A abjeção é essa, cada ponto P é associado ao vetor AP. Quando você tem um sistema de coordenadas aqui, uma base, você estabelece uma abjeção que faz o seguinte: pega o par-ordenado x, x1, x2 e associa o vetor x1, s1 mais x2, s2. E quando você tem os dois, você pega o ponto, com a origem você associa o vetor, com a base você associa o par-ordenado. E aí você tem isso aqui. E aí a gente sempre opera com pares ordenados. Certo? A graça de tudo, a geometria analítica, é feita para você pegar os objetos e pensar como pares ordenados. E aí repara que um par ordenado, ele pode ser um vetor e pode ser um ponto. Quer dizer que, na realidade, a gente vai estar lidando com pontos, vetores e pares ordenados meio como três entidades que são uma coisa só. Você são dados por pares ordenados, mas quando você olha o par ordenado, você, dependendo da situação, você vai pensar ele como um ponto, dependendo da situação, você vai pensar como um vetor. E eu chamo isso de mistério da Santíssima Trindade. É exatamente a situação, o Pai, Filho e Espírito Santo, que são três entidades diferentes que são a mesma coisa. Então você tem que ter uma firmeza teológica para conseguir lidar com isso. Certo? Porque provavelmente você vai estar com uma situação algébrica e que você vai ter que dizer, não, esse cara aqui é um ponto, esse aqui é um vetor. E da mesma forma, a ideia, quando você estiver lá em RN, eventualmente você vai olhar para um elemento de RN como ponto e eventualmente como vetor. Vou dar um exemplo simples, mas eu gosto dele, que é o seguinte. É uma coisa que é chamada em computação gráfica de morfo, que é uma coisa que você pega uma figura e transforma em outra. Sei lá, um filme de terror, de repente tem uma pessoa assim, vira um vampiro. Então, é como, sei lá, você pegar a Karina e transformar no Paulo, e estou dizendo nem que quem é o vampiro dessa questão, tá? ou transformar o José da Márcia, né? Quer dizer, você tem o quê? Quando você tem uma foto é alguma coisa assim, e aí você tem outra foto, onde você vai ajustar para ficar igual,
Mas uma foto é dada por pixels, e cada pixel, se você pensar em preto e branco, cada pixel tem lá um tom de cinza que vai, sei lá, de 0 a 1. Então, na verdade, esse cara daqui é como se fosse um A igual a A1 a N e um B que é igual a B1 BN. E quando você vai transformar um no outro, é o seguinte, né? Você olha, esse é o A, esse é o B, esse aqui é o vetor V, é o vetor AB, que é dado, né, em coordenadas por B menos A, também assim, né? Mas a gente também chama ele de B menos A, então V é igual a B1 menos A1, Bn menos An, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o cara andar de A até B. Então você vai fazer A mais TV com T variando de 0 a 1. E aí, quando o T varia de 0 a 1, você está descrevendo esse segmento de reto aqui. O que, se você mandar programar o seu computador para fazer isso, ele vai transformar essa figura nessa. Talvez não da melhor maneira possível, não estou dizendo que é a melhor maneira, mas se você tiver as fotos mais ou menos ajustadas, normalizadas, de maneira que os olhos estejam mais ou menos no lugar, a boca e tal, vai funcionar razoavelmente. Se você quiser uma coisa melhor, provavelmente você vai ter que fazer um outro caminho específico. De maneira que a cada etapa aqui, essa figura continue parecendo uma pessoa. Tá certo? Aqui é uma situação em que eu estou pensando em R2 para fazer uma coisa em RN. Aliás, repara que a gente tem uma ideia de segmento de reta vetorial, né, que é muito importante e muito poderosa. Né? Quer dizer, a reta AB é igual ao conjunto dos pontos da forma A mais TV, V igual a B menos A, e T varia em R. Se você substituir B igual a V igual a B menos A, você vai ter A mais T vezes... O que eu estou fazendo assim? Eu estou pensando esse cara aqui como par ordenado ou como Newton. Então, quando eu faço B menos A, eu estou fazendo o vetor AB, mas algebricamente é isso aqui. E as operações vão me dar o seguinte, isso daqui vai ser, eu tenho A menos TA, então isso aqui vai ser 1 menos T vezes A mais TB. Então eu posso reescrever isso, em vez de escrever assim. Observa que eu também poderia escrever SA mais TB com S mais T igual a 1, S e T números reais. É como se eu tivesse, se eu olho com a reta, o S e o T podem ser negativos. Não ao mesmo tempo. Mas se eu exigir que eu esteja no segmento, eu posso pensar que os pontos desse segmento são todas as médias ponderadas entre esse ponto A e esse ponto B, onde S e T são os pesos. Repare que tem muita riqueza aí nessa coisa. Né? Toda vez que você está fazendo média ponderada de dois caras, você está andando no segmento entre eles. Se você tiver N pontos e fizer, pensa assim, pensa convexo. Se você quiser todas as médias ponderadas desses quatro caras, você vai construir esse polígono aqui. Então, está clara a ideia de sistema de coordenadas? Eu
eu gostaria que você dissesse, saísse daqui dizendo, não, agora eu entendi que tem sistema de coordenadas. Eventualmente, para você descrever um movimento, pode ser importante isso. Né? Imagina assim, que você tem uma partícula se movendo, você sabe alguma coisa, sei lá. Imagina assim, você tem a partícula aqui, mas ela está em cima de um vidro, que está aqui, e o vidro está andando. Então, o vidro está andando, você pode pensar assim, se você conhecer em cada ponto, imagina que em cada instante, aqui você tem a origem original, tem um sistema de coordenadas assim, pensa assim, é 1, é 2. Aí o seu vidro estava aqui assim, com um sistema assim. Só que ele andou para cá e ele agora está assim. Tá? Esse aqui é o O de T, e esse aqui é o epsilon 1 de T, e o epsilon 2 de T. Eles continuam unitários ortogonais, está só andando assim. Então, você tinha um ponto P aqui, que tinha coordenadas, sei lá, x1, x2. Ele vem parar aqui, né? Vamos dizer, aqui está o x1, aqui está o x2. Mas em relação a esse sistema de coordenadas aqui, você pode dizer, eu tenho esse cara daqui, ele veio parar aqui. Bom, provavelmente, você vai dizer que esse cara rodou num certo ângulo. Então, epsilon 1 de t, se você pensar em termos das coordenadas aqui, epsilon 1 de t vai ser cosseno, né? Se eu pensar aqui assim, esse ângulo aqui, alfa de t, deixa eu chamar de θ, né? Θ de t, então é cosseno de θ de t, seno de θ de t. Tá? Quer dizer, o vetor que era assim, ele ficou assim. Então, se você olhando aqui, visto daqui, né, o epsilon 1 está aqui assim. E esse ângulo aqui é o θ. Então, cosseno θ, seno θ. E o epsilon 2, o θ está aqui assim. Então, epsilon 2 de t é igual a menos seno θ de t, cosseno θ de t. É porque está para cá. Tá? Você andou θ para cá, e aí você andou θ para cá. Aí o x, estou fazendo uma figura favorável. Né? Se você for olhar, se o θ for 368 graus, você vai ter que dar a volta, mas vai funcionar sempre assim. Quer dizer, esse daqui andou θ para cá, cosseno θ, seno θ. Esse daqui fica menos seno θ aqui, aqui assim, cosseno θ aqui assim. Você tem que olhar assim. Aí você bota esse aqui. E o O de t, bom, o O de t tem que ter, sei lá, coordenadas, né? Sei lá, vamos botar A de t, B de t. Então, se você sabe, em cada instante, quem é a posição do O, qual é o ângulo alfa de rotação, você agora pode escrever, né? Porque esse cara daqui, que é o P de t, o que é o P de t? Ele é o O de t mais esse cara daqui, que é x1 de t, epsilon 1 de t, mais x2 de t, epsilon 2 de t. Repara que isso aqui é só uma informação que não mexe com isso. Ele vai ser dado dessa maneira. Porque, como ele continuou em cima do vidro e esse sistema de coordenadas está parado no vidro, esse x1 e esse x2 estão parados aqui.
Então, se você souber quem é y2, você sabe que é isso aqui. No caso, você precisa saber quem é o θ, que são A e B. Oi. Eu ainda não entendi porque ela falava que fez o semelhança, porque você fez um negócio ali, mas você foi pro... É porque é o seguinte, o meu vídeo rodou. Eu estou aqui no... então, eu estava aqui assim... Aí o vídeo rodou de θ. Quando ele roda de θ, né, vamos dizer, se vamos de acordo assim, se o epsilon vier parar aqui, o epsilon 2 vem parar aqui. Porque ele permanece, vamos dizer, esse ângulo reto continua o ângulo reto aqui. E a orientação vai daqui para cá, vai daqui para cá. Tá? Então, ó, aqui você tem o ângulo θ. Então aqui você tem cosseno θ seno θ. Esse triângulo aqui veio parar aqui, né? Rodou assim. O ângulo θ está aqui. Então, esse tamanho daqui é o seno θ e esse daqui é o cosseno θ. Mas em termos de coordenadas, repara, no momento que esse cara está aqui em zero, que ele anda um pouquinho para cá, esse de cá anda para cá. Então, se ele está, vamos dizer, eu estou aqui no primeiro quadrante, mas os dois estão no limite. Então, esse cara andou para dentro do primeiro quadrante, o outro andou para dentro do segundo quadrante. Então, o que era x aqui, nesse caso, veio, vamos dizer, esse tamanho daqui vem para cá, esse tamanho daqui vem para cá, só que esse vem negativo aqui. Claro, eu estou roubando, estou fazendo a figura mais favorável possível. Se o θ fosse maior, eu ia rebolar um pouco mais. Professor, o P de T, você somou os dois vetores? É porque o P de T, vamos pensar agora assim, né? Na verdade, vamos pensar mais, de uma maneira mais geral. Eu tenho aqui um sistema de coordenadas. Tem aqui a origem O de 0, epsilon de 0, epsilon 2 de 0. E eu penso assim, bom, eu tenho aqui o ponto P, então tem x1 e x2. Imagina agora que eu movo esse sistema de coordenadas, mas eu mantenho fixas as coordenadas x1 e x2. Então, num outro instante t, eu vou estar aqui em O de t, epsilon 1 de t, epsilon 2 de t, tudo eles rodaram. Mas eu mantenho as coordenadas x1 e x2. Então, tem aqui o x2 e o... Então, esse cara agora aqui é o P de T. Estou pensando globalmente assim. Então, o que eu estou dizendo? É que o P de T, em relação a esse, quer dizer, o O de T, P de T é igual a x1 epsilon de T mais x2 epsilon 2 de T. Estou postulando isso. Então, se eu olhar nesse sistema de coordenadas aqui, se eu olhar para cá, você vai ficar fixo aqui,
Então, esse cara daqui, ele é dado por esse vetor aqui, que é a soma desse daqui. Então, o O de 0 P de T é igual a O de 0 O de T mais O de T, P de T. Então, se eu conhecer esse cara daqui, então, para conhecer esse cara, eu preciso das coordenadas. Se eu quiser agora escrever isso daqui em termos de epsilon1 de 0, epsilon2 de 0, então eu preciso, tá, o meu desafio agora é apagar esse sistema de coordenadas aqui e dizer, opa, o P de T está se movendo. Quais são as coordenadas dele em relação ao sistema que ficou parado aqui? Então eu preciso saber quem é o O de T. O de T vai ter que ser um A de T, epsilon1 de 0, mais B de T. Estou chamando de epsilon1, epsilon2, assim, nada assim. E eu preciso, ó, saber quem são o epsilon1 e o epsilon2 de T também em função desses dois caras aqui. Eu preciso saber quem são. Epsilon1 de T vai ter que ser igual a alguma coisa aqui. Será que eu vou? Agora não tem mais seno e cosseno, tá? Vai ser alguma coisa, vamos chamar aqui de A11 de T, epsilon1 de 0, mais A21 de T, epsilon2 de 0. E o epsilon2 de T vai ser A12 de T, epsilon1 de 0, mais A22 de T, epsilon2 de 0. Esses coeficientes aí são fatores multiplicativos equivalentes ali a... Vamos ver, eu vou ter que ter essa informação de alguma maneira. No caso que eu fiz, eu pensei assim, está rodando. Então, se está rodando, isso aqui vai ser cosseno, seno, menos seno, cosseno, do mesmo ângulo, ângulo de rotação. Mas de uma maneira geral, totalmente abstrata, eu poderia estar fazendo uma deformação assim, e que por algum motivo eu estou mantendo essas coordenadas. Eu precisaria ter isso, e aí eu pegaria isso aqui e substituiria aqui. Então isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui significa que o O de 0 e o O de T é dado por isso aqui. Tá? Quer dizer, na verdade, isso aqui é o O de 0, O de T. Quer dizer que as coordenadas de O de T nesse sistema são A de T, B de T, é a mesma coisa que dizer que o vetor posição O de 0, O de T tem essas coordenadas aqui. Legal? Então aqui eu escreveria isso aqui. Isso aqui é igual a A de T, sei lá, soma esses caras daqui. Tá? Esse daqui, mais x de T, mais x1 vezes isso, mais x2 vezes isso, e você tem as equações de movimento aqui. Claro que aqui está muito geral. O caso do vidro me parece mais legal porque você sabe quem são esses caras aqui. Você sabe sobre ela. Professor, no caso que você transladou aí esse O, a origem, né? Transladou a origem. Eu fiz assim, ó, eu disse, eu postulei, eu vou manter fixas essas coordenadas. Aí eu simplesmente mudei a origem, mudei os eixos, mas mantive as coordenadas. E aí acontece isso aqui. Aliás, isso é uma situação que a gente chama de uma transformação, quase que uma transformação linear. Repare que tem uma matriz envolvida, não por acaso eu coloquei essas coisas assim. Quer dizer, tem um tipo de transformação aqui que eu penso assim, penso uma transformação do plano no plano,
mas que vai ser o seguinte, ó, eu tenho aqui meu sistema de coordenadas canônico, ε1 é 1, é 2, então é1 é o vetor 1, 0. A gente, às vezes, quando você com vetor, a gente usa às vezes coordenadas assim em pé. É 2 igual a 0, 1. Uma coisa, tá? Mas, pensa assim, esse cara. Aí você faz uma transformação, repara que você pode pensar o seu plano agora está vinculado. Assim, né? Sistema de coordenadas assim. E imagina que você vai fazer um pantógrafo, ou simplesmente você vai pegar uma figura que está aqui, nem você é uma figura que está aqui, e você vai transformar numa nova figura aqui. Geralmente você usa isso para fazer uma ampliação. Então você pega esse negócio e amplia aqui esse tamanho, aqui aumenta, esse tamanho aqui aumenta, você faz uma ampliação da figura e transfere coordenada para lá. Mas a gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais pretensiosa e dizer, não, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer uma coisa desse tipo aqui, aqui vai ser o ε1, e aqui vai ser o ε2. De maneira que eu vou pegar essa figura que está aqui e vou transferir para cá, mantendo as coordenadas. Quer dizer, eu pego esse ponto, cada ponto que está aqui, por exemplo, esse ponto aqui vai ser um certo tanto vezes E1 mais E2. Esse aqui vai ser E1 mais um tanto de E2, etc. Eu pego cada ponto aqui de coordenadas x1, x2 e penso ele assim, ó, ele é x1 E1 mais x2 E2. Aí eu transformo ele aqui em x1 ε1 mais x2 ε2. E aí eu vou pegar essa figura e vou deformar aqui de alguma maneira mais ou menos assim, né? Uma coisa mais ou menos assim, não ficou muito brilhante, mas quando eu mantenho as coordenadas aqui, mas mudo a base aqui, acontece uma coisa assim. E o que vai acontecer? Eu vou pegar o cara aqui que era x1, bom, vou pegar esse cara aqui, agora se eu tiver aqui ó, um sistema de coordenadas canônico reproduzido aqui assim, ó, aqui eu tenho o E1, então o E1 aqui eu tenho o E1 e aqui eu tenho o E2, então eu posso dizer quais são as coordenadas nesse sistema E1, E2, simplesmente se eu souber que ε1, né, esse cara daqui é o ε1, então ele tem coordenadas aqui em termos de E1, E2, então ε1 vai ser A11, A21. O que significa isso? Que ele é A11, E1 mais A21, E2. E o ε2 vai ser A12, A22. Significa que ele é A12, E1 mais A22, E2. Então, se eu quiser agora as coordenadas de cada ponto daqui nesse sistema assim, eu vou ter que simplesmente dizer ó, que x1, ε1 mais x2, ε2, que é o ponto agora aqui, ele vai ser x1 vezes A1 é 1 mais A21 é 2 mais x2 vezes A12 é 1 mais A22 é 2. Em
termos de E1 e E2, ó, você vai ter as coordenadas agora, você, ó, essa vezes x1 mais essa vezes x2. Então você vai ter A11 x1 mais A12 x2. E vai ter A21 x1 mais A22 x2. Vão ser as coordenadas, as novas coordenadas que for. Que corresponde a você fazer uma coisa que você deve ter aprendido, que é pegar a matriz A1, A21, A12, A22 e multiplicar por x1, x2. Então, a multiplicação de vetor por matriz, ela corresponde a uma transformação assim. Jogando coisas que algo se interessam. Isso também mostra que a gente tem uma visão geométrica de operações com matrizes, de sistemas lineares, que também vai ser importante. Os bem ensinar os lineares detalhadamente. A diferença, vamos dizer, desse curso para álgebra linear é que nós não vamos ficar parados com coisas lineares. Vamos lidar com coisas também não lineares. E vamos nos deter mais no geometria. Mas vamos aproveitar. Eu falei do mistério da Santíssima Trindade, que é uma metáfora que eu gosto. Porque aí você pensa o ponto do plano como vetor e como par ordenado. Mas eu gosto de pensar também como os três mosqueteiros. Está faltando os três mosqueteiros, não sei como que é essa história, mas são quatro. Tem um quarto que chega depois, que são os números complexos. Quer dizer, você pode pensar um ponto do plano faz parte deles. Sabe que o curso de matemática aplicada não tem uma matéria obrigatória de funções de variável complexa, mas essa até está distribuída ao longo do curso. Então, a minha parte é introduzir os números complexos, depois está fazendo cálculo 2 ou aquele cálculo 3. Então, os números complexos que eu já mencionei, né, são os números da forma x mais y, e que você multiplica, né, você pega o a mais ib, se você somar, você faz a mais x mais i, b mais y. Mas se você multiplicar, aí você faz, você usa que i ao quadrado é menos 1. Então aqui você faz ax menos by mais i ay mais bx. Isso, bom, define os números complexos. Então você pode pensar, ao mesmo tempo, que o número complexo é um par ordenado, é um ponto do plano. Então a soma de números complexos é a soma de vetores, né? Porque, na verdade, você está somando x, y mais ab, e está fazendo a mais x, b mais y. Então, se você pensar no sistema de coordenadas, é a soma. Vamos ter aqui o AB, XY, você soma aqui, A mais X, B mais Y. E a multiplicação, essa multiplicação aqui,
ela corresponde a um produto assim. Ó. Se eu olhar em termos de matriz, ó, pensa assim, eu vou pensar que eu estou multiplicando x mais y pelo A mais IB. Então, o efeito, pensa assim, qual é o efeito de multiplicar este cara por esse aqui? Então, eu vou fazer uma mágica aqui. Eu estou pensando assim, eu pego todos os pontos da forma x mais y, eles variam no plano, vou pegar qualquer um aqui, e fixa o A mais BI. E penso o A mais BI como uma função, alguma coisa que vai multiplicar cada daqui por essa regra aqui. Então isso corresponde ao seguinte, a pegar aqui o xy, e ele vai virar a x menos by, a y mais bx. Isso corresponde a fazer o seguinte, ó, a menos b dA. Você multiplicar por essa matriz aqui. Claro. O que é a transformação que corresponde a multiplicar por essa matriz? Então, o que a gente viu, quando eu faço a transformação que eu pego esses caras aqui e transformo em dois caras, eu pego esse aqui, transformo nesse e nesse, ela é dada por uma matriz assim. Nesse caso, eu estou pegando aqui e estou transformando este daqui, ó, se eu olhar o que essa transformação faz com 1, 0, AB menos BA, o que ela faz com 1, 0, significa onde é que ela vai levar esse cara daqui. Portanto, todo esse eixo. Bom, isso aqui vai ser AB. Então, se eu botar aqui, marcar AB, é onde foi parar o 1, 0. Se eu fizesse a mesma coisa, AB menos BA, multiplicar pelo 0, 1, isso aqui vai dar menos BA. Então, esse cara daqui, ele vai parar aqui, ó, eu tenho B aqui, ele vai virar aqui menos B, A. Então, ó, então, está aqui, menos B, A. Uma coisa aqui assim, né? Quer dizer, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A, então esse triângulo daqui é igual a esse daqui. Então esse ângulo aqui é reto. Então o que aconteceu foi o seguinte, ó, eu peguei esse negócio aqui, rodei desse ângulo aqui, e o tamanho, ó, esse cara aqui que tinha tamanho 1, ficou com esse tamanho aqui, que é raiz de 2 mais D2. Então, a multiplicação pelo número complexo A mais BI, pega o número complexo x mais y e, se eu agora pegasse aqui, x mais y, ele vem parar aqui, no mesmo cara, né? Nesse cara daqui, que vai ser o AX menos BY, BX mais AY. Esse cara daqui, ó, ele tem as mesmas coordenadas em relação a esse sistema aqui assim,
que esse daqui tinha esse daqui. Só que esse sistema, ele correspondeu a eu fazer uma rotação de θ e uma dilatação de raiz de A2 no V2. Então, multiplicar por um número complexo pode ser visto dessa maneira. Você vai olhar como uma transformação. Né? Você fixa o número complexo e vamos ver o que acontece se eu multiplicar todo mundo por ele. Aí o plano todo é rodado e dilatado. E a rotação é do ângulo, né? Olha só, AB. Esse ângulo aqui é que dá a rotação. E a dilatação é desse comprimento aqui. Então, quando você multiplica dois números complexos, você pode pensar, o que isso faz, o que o primeiro faz com o segundo? Ele roda do ângulo dele e multiplica pelo tamanho dele. Ou seja, no fim, o ângulo que eu tenho, eu tinha, vamos ver, esse cara aqui que era o x, eu tinha esse ângulo, ele vai rodar de θ e vai ser multiplicado. Então, os números complexos podem ser vistos também como pontos do plano, como vetores do plano, mas eles têm uma multiplicação, uma riqueza a mais, um significado geométrico. Então, vamos ver, nós podemos pensar um ponto do plano como um ponto, um vetor, um paraordenado e um número complexo. Dependendo da situação, vai ser assim. Vai voltar sobre isso. Hoje, vamos ver, o que a gente pode dizer assim, que a gente deve ter aprendido? Vetores, operações com vetores, combinação linear, o que é um sistema de coordenadas, equação da reta. Claro que tem a equação da reta, a equação vetorial da reta. Repara que a equação vetorial da reta tem uma vantagem, ela é a mesma no plano do espaço em Rn. Uma reta é sempre isso, você tem um ponto de partida, uma reta é um movimento retilíneo uniforme. Você tem um ponto de partida, que é um paraordenado, um terno-ordenado, ou uma N núcleo, e um vetor velocidade, que é um paraordenado, um terno-ordenado ou uma N núcleo. Então é um caso bem legal que você tem um paraordenado representa um ponto e representa um vetor. Você tem dois pares ordenados em ação, um representa o ponto de partida, o outro representa o vetor velocidade. E a reta é descrita por um movimento retilíneo uniforme. Isso serve tanto para você andar do ponto A ao ponto B no plano, do ponto A ao ponto B no espaço, ou para transformar a cabina no palco. Então, isso nós, razoavelmente, nós aprendemos hoje. Temos firmeza. Podemos chegar, pegar o colega lá que está ainda no ensino médio, vem que eu vou te ensinar o que é um sistema de coordenadas. Você tem que conseguir ensinar para ele. Dá para imaginar também, né, que com vetores você pode fazer combinações de vetores. Quando você tem dois vetores no plano, você faz o plano todo. Se você pegar dois vetores no espaço e sair fazendo as combinações, você faz um plano no espaço. Se você deslocar, um plano no espaço pode ser dado assim, né? Pessoal, você tem aqui a origem, aí tem um plano no espaço. Esse plano pode ser pensado assim, tem um vetor aqui, outro vetor aqui, e se eu fizer a soma desses vetores, daria, na verdade, como eles existem como pontos aqui, daria um plano passando pela origem. Mas se eu somar, vou chamar aqui o ponto P0, ε1, ε2. Então, se eu fizer todos os pontos da forma P0 mais x1, ε1 mais x2, ε2, eu descrevo, né, P0, ε1, ε2 fixos,
supondo que Y1 e Y2 são linearmente independentes, eu descrevo um plano no espaço também. E isso, a importância disso também é o seguinte: você pode estar num negócio de dimensão 15, isso aqui descreve um plano, uma coisa bidimensional no espaço de dimensão 15. Então é importante, às vezes, no meio do problema, você diz, opa, tem dimensão 15, mas na verdade tudo está acontecendo nesse plano aqui. É isso que importa. E que se está num plano, tem geometria. Coisas simples. Então, aprender a identificar isso é que é o importante. Isso está rápido. Não, mas tem que fazer falta tática. Fazer uma pergunta qualquer. Explica esse negócio do outro. Uma pergunta, às vezes aparecem umas demonstrações de exercício que pede para mostrar que determinada operação sempre acontece em um plano. Eu lembro que isso aconteceu numa prova em cálculo mês passado, que colocava lá a questão da distração, aí tinha que provar que a distração tinha que ocorrer em plano. Então, na prática, eu tenho que provar que essa linha da distração ela pode ser mostrada como a soma de T0 dos dois vetores. Mas nesse caso, você está supondo o menor caminho. Sim. Então, você mostra que se você sair do plano, você está fazendo um caminho mais longo. Porque você poderia poderia sair do plano. Só que se você sair do plano, você vai fazer um caminho mais longo. Sair do plano seria mostrar que essas duas retas da equação, elas não estão nessa construção algébrica e do T0. Sim, rigorosamente sim, mas é porque nesse caso você tem que usar um argumento extracampo, que é a informação que você está minimizando o caminho. Às vezes é o contrário, às vezes você está lá, não tem nada, mas você tem uma álgebra intrínseca ao seu problema, e você diz, opa, eu estou aqui em R15, mas eu estou perdendo meu tempo. Se eu pegar esse vetor e esse aqui, eu só preciso de duas coordenadas para descrever a minha situação. Outra coisa que eu gosto muito de exemplificar é compactar arquivos. Compactar arquivos é reduzir a dimensão. Ou seja, você tem um negócio lá, uma foto que tem, sei lá, 20 mega e você vai reduzi-la para 200K. De certa forma, é claro que cada foto é uma foto, mas às vezes você quer pegar todo um conjunto de fotos e projetar no mesmo espaço. Eu poderia, vamos dizer, pensar que muitas vezes você diz, não, eu estou aqui nesse espaço de dimensão alguns milhões e eu quero reduzir para um espaço de dimensão 200 mil. Então, uma das ideias é pensar, bom, esse espaço de dimensão 200 mil está aqui, eu tenho que projetar aqui, procurar o cara mais próximo aqui. Isso exige que você tenha em RN, de alguma maneira, uma ideia de projeção, uma ideia de produto escalar, que está ligado à projeção, para poder fazer isso. Claro, essa é uma situação otimista. Então, tem muitas situações em dimensão alta em que você pode usar as ideias geométricas do plano do espaço para dizer, opa, aqui eu posso simplificar minha vida, eu posso entender melhor. Mas, vamos dizer, no momento, nosso objetivo é fazer direitinho coisas no plano e no espaço. Mas quero que seja rápido.